Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer vários exercícios de derivada envolvendo seno. Por que a gente vai fazer vários exercícios? Porque o maior complicador quando a gente faz derivada é quando a gente usa mais de uma regra. Então, a gente vai começar com bem simples. Vou derivar seno de 2x. Então, símbolo da derivada. A regra y igual a seno de u, y' vai ser o' cosseno de u. Então, o que acontece? O u é isso que tá aqui, que é o 2x. Então, deriva, quem tá aqui, derivada de 2x é 2. Por quê? Porque o x tá elevado a 1, desço o expoente, 1 vezes 2 é 2, e eu diminuo 1. E 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é 1, então não preciso colocar, tá? O seno vira cosseno, e eu repito, cosseno de u. Olha aqui a regrinha. Então, vai ficar cosseno de 2x. Essa é a regra simples, aplicada da maneira mais simples, vamos assim dizer. Agora aqui é cosseno, mas a regra de seno e cosseno, elas mudam muito pouco de uma para outra. Quando é cosseno, a derivada vira menos, muito importante sinal, u', seno de u. Cuidado com o sinal. Então, de novo, cuidado com regra dentro de regra. Por quê? Porque aqui, antes de usar a regra de cosseno, eu preciso entender que eu tenho um expoente. Então, se eu tenho um expoente, eu vou usar a primeira regra, que é a regra mais comum. E a primeira regra, ela fala assim, ó. Se a gente tem um y igual a um u elevado a n, a minha derivada vai ser n vezes u elevado a n menos 1, a gente fala a regra do tombo, vezes u'. Só que a gente usa tanto essa regra para derivar x à quinta, x à quarta e tananã, que a gente esquece desse u'. Que a regra é basicamente, né, desce ali o expoente, diminui 1. Então, o que é a logística? Neste caso, eu vou usar essa regra primeiro. O meu u é cosseno de 5x menos 3. E o expoente n é o 2. Então, pela logística, minha f' de x vai ficar... Vou fazer de verde. Desço o expoente, copio o u do jeito que tá, ó, cosseno de 5x menos 3. Diminuo 1. Então, 2 menos 1, 1. Lógico que não precisa colocar o expoente 1, mas a gente vai colocar, né? Vezes o u'. Só que o u' significa utilizar essa regra, que é a regra do cosseno. Porque o u é o cosseno. E aí o pessoal buga, né? Porque aí você vai para a regra do cosseno, o u na regra do cosseno vai ser o 5x menos 3. Não é mais o cosseno. Então, primeiro eu vou derivar 5x menos 3. Nessa derivada, o x é elevado a 1, aí a gente vai usar a regra 1 de novo. 1 vezes 5, 5. O x vai ficar elevado a 0, não precisa colocar. Que eu vou colocar só pra vocês verem. O menos 3 some, porque é como se ele tivesse vezes x a 0. E aí, quando eu desço o expoente, 0 vezes qualquer coisa é 0. Isso é meu novo u'. Ah, sinal de menos. Falei tanto sinal, eu tô engolindo ele. Vezes seno de u. Só que esse u é esse u aqui, que é 5x menos 3. Agora sim, eu terminei. Por que o pessoal confunde muito, que eu vejo? Ou muda aqui pra seno, nessa descida de expoente, esquece de fazer isso aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque é regra dentro de regra. Bom, aqui dá pra gente multiplicar esse com esse, né? 5 vezes 2, 10, então vai ficar menos 10. Cosseno de 5x menos 3, vezes seno de 5x menos 3.
jamais esqueçam notação, tá? Notação é muito importante. Muito importante. Bom, de novo, regra dentro de regra. Vou fazer uma observação. Aqui tem um parênteses. Tá, o seno é de x só. E aí, menos x. Por que regra dentro de regra? Primeiro, a gente vai arrumar isso. Na verdade, é como se isso aqui tivesse elevado a 1 sobre 2. Porque toda raiz, na verdade, ela é uma fração. E o índice aqui é o denominador. Como eu não tenho expoente, o expoente é 1. Então, agora a gente vai fazer igual no outro exercício. Primeiro, eu deixo o expoente para derivar. Copio a minha sentença. O pessoal sempre esquece de copiar. É copiar. Ou seja, é igual, tá? Diminuo 1 no expoente. Então, 1 sobre 2 menos 1 é menos 1 sobre 2. Depois que eu já apliquei a regra do tombo, agora eu vou derivar só quem tá aqui dentro. E aí, como a gente já comentou, o seno, ele vira cosseno. Só que eu tenho que derivar quem tá aqui. A derivada de x, gente, é 1, tá? Que o x tá elevado a 1, desce 1, x vai ficar elevado a 0, não precisa colocar. Seno vira cosseno. Beleza. Menos, x tá elevado a 1 aqui, né? Desço 1, vai ficar x elevado a 0. Não precisa colocar, eu não vou colocar, tá? Fecha. Tcharam. É isso. Dani, o que dá pra fazer agora? Se você quiser, como aqui tá com um expoente negativo, quando tá expoente negativo, a gente costuma passar o item pra baixo, né? Então, aqui é 1, eu vou ignorar o 1, vou copiar só o 1. Na verdade, nem precisava desse 1, né? Mas já foi. Cosseno de x menos 1. Esse 1 aqui precisa, gente, tá? Por favor. Esse aqui que não tem necessidade. Sobre 2 vezes. Eu vou passar isso aqui pra baixo. E como isso aqui é uma fração, eu vou voltar pra forma de raiz, tá? Tem necessidade? Eu vejo que não, tá? Mas, né? Enfim. Se deixar igual tá aqui em cima, pra mim tá de boa. Mas, como o expoente tá negativo, a gente, assim, fica mais bonitinho, né? Fica mais harmonioso. Então, eu desci, seno de x menos x, a expressão, porque o expoente era negativo, e voltei ele na forma de raiz, né? Raiz quadrada. E é isso. Então, mais um. Tcharam! Eu adoro esse. Porque esse é regra dentro de regra dentro de regra. Olha só. Primeira regra que a gente vai usar é a regra da multiplicação. Que ela fala assim, ó. Se a gente tem um y igual a um u vezes v, a minha derivada vai ser u' vezes v mais u vezes v'. Essa é a primeira. E aí, nessa regra, isso tudo aqui é seu u e isso tudo aqui é seu v. O problema é que quando você vai derivar o u, fazer o u', você vai ter que fazer a regra do tombo primeiro, porque tem um expoente aqui. E aí vai ficar assim, ó. Desço 2, né? Copio o seno de x, diminuo 1 no expoente. Então, era seno ao quadrado de x, vai ficar seno elevado a 1. Só que a regra manda você descer o expoente, diminuir 1 e derivar o que tá aqui. A derivada de seno é cosseno. Nesse caso, gente, como é só x, eu nem preciso derivar o x, porque a derivada de x é 1. Mas depois eu vou fazer umas observações sobre isso. Vezes, isso tudo aqui, ó, é o seu u'. O v, que é cosseno ao quadrado de x, mais o u, que é seno ao quadrado de x, não, acho que não vai caber porque eu fiz grande, né? Vezes v', mesma coisa, você vai derivar cosseno ao quadrado. Então, primeiro desce o expoente, copio, o cosseno vai ficar elevado a 1.
E aí, depois disso, você deriva cosseno. Só que a derivada de cosseno é menos seno. Então, parênteses aqui, né? Ixi, eu vou pôr aqui embaixo, gente. Menos seno de x. Aí fala, Dani, mas você não derivou o x. Derivei, só que a derivada é 1. Aqui não faz diferença. Nesse caso, a gente precisa dar uma juntadinha, viu? Por quê? Porque cosseno de x vezes cosseno ao quadrado, vou copiar o 2 seno de x aqui, vai ficar cosseno ao cubo de x, certo? Então, eu preciso juntar. Esse sinal de menos aqui vai vir pra cá, né? Porque mais com menos é menos. E esse seno ao quadrado com seno vai virar seno ao cubo. Vezes, ó, esse 2 eu vou passar pra cá. Vou deixar o cosseno de x aqui. Qual que é a observação que eu vou fazer nesse caso? Se fosse, olha o se, tá? Esse exercício acabou aqui, bonitinho, é isso, tá? Mas se fosse um f de x com seno ao quadrado de x ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x, aqui em cima teria diferença, porque você ia descer o expoente e ficar 2 seno elevado a 1 de x ao quadrado, né, porque copia, vezes cosseno de x ao quadrado, só que vezes 2x, porque aí tem que derivar, né, derivada de x ao quadrado é 2x. Aqui, como a derivada de x é 1, eu não coloquei, porque não ia fazer diferença eu colocar 1 vezes, aqui é a mesma coisa, né? Colocar 1 vezes seno de x. Só que a gente não pode esquecer disso. Como a gente costuma fazer muito exercício, onde é seno de x, cosseno de x e a derivada de x é 1, na hora que chega nos exercícios tipo esse, o pessoal buga. Então, eu vou fazer isso rapidinho, ó. Só pra desencargo de consciência. Então, esse ficaria assim, ó. 2 seno de x ao quadrado, elevado a 1. Fiz a regra do tombo. Aí, agora eu vou derivar o seno. E a derivada do seno, manda eu derivar isso aqui primeiro. Então, 2x, o seno vira cosseno de x ao quadrado. Vezes cosseno ao quadrado de x. Então, isso tudo aqui é seu ulinha. Vezes v mais seno ao quadrado de x ao quadrado. Copiei u. E o v' vai ficar 2 cosseno de x. Como que é só cosseno de x, gente? Vai ficar igual tava em cima, né? 2 cosseno de x vezes menos seno de x. Observação. Neste caso, como aqui é cosseno ao quadrado de x e aqui é cosseno de x, né? O cosseno, olha pra você ver, aqui é o x que é ao quadrado, e aqui quem tá ao quadrado é o cosseno, eu não posso juntar isso com isso, tá? São coisas diferentes. Uma coisa é eu ter cosseno ao quadrado de π, outra coisa é eu ter cosseno de π ao quadrado. Aqui, eu tô pegando cosseno de 180 e o resultado eu tô levando ao quadrado. Aqui eu tô pegando o π elevando ao quadrado e depois fazendo cosseno, tá? Isso aqui é muito diferente. Tomar cuidado. Onde tá a potência determina muito o resultado. E temos mais um. Esse aqui é bem legal. Meu ponto de vista, né? Que é seno de seno. Então, vai ficar assim, ó. A regra do seno fala assim, ó. Aí tem que tomar muito cuidado, tá? Eu derivo o u, é seno de u, mas que é o u. Então, eu derivo o u. Então, eu vou derivar seno de x primeiro. Este seno de x aqui. E o seno, ele vira cosseno. Só que eu tenho que derivar isso aqui também. A derivada de x é 1 vezes cosseno de x. Então, eu derivei isso daqui. Derivei, aí esse aqui passa a ser o u, né? Derivada de x é 1, seno vira cosseno. Beleza. Vezes
Então, voltando. Para derivar seno de U, eu tenho que fazer U', que é isso aqui. U' vezes cosseno de U. E o U é seno de X. Então, vai ficar cosseno de X vezes cosseno de X. Cosseno de seno de X. Ixi, Jesus amado. Posso juntar os dois cossenos? Não, são coisas muito diferentes. Então, esse aqui é cosseno de X vezes cosseno de seno de X. Ixi. Enfim, é confuso? Um pouquinho. Mas é isso. E temos mais uma? Temos a última agora, viu, gente? Essa daqui, antes de fazer ela, eu vou transformar essa raiz em potência. Que isso vai fazer diferença pra mim. Por que vai fazer diferença? Porque primeiro eu vou usar a regra da potência, né, gente? Desce o 2, diminuo 1. E aí, depois, eu tenho que derivar o U, que é o seno de x elevado a 1 sobre 2. E quando eu vou derivar o seno, a primeira coisa é derivar quem tá aqui. E aí, eu desço o expoente, diminuo 1, vezes o seno vira cosseno de x elevado a meio. Então, vixe! Primeira regra que eu usei é a regra do tombo, né? E aí ela fala, desce o expoente, diminui 1, só que eu tenho que derivar o U da regra do tombo. E o U, nesse caso, é seno de raiz de x. Só que para derivar seno de raiz de x, eu tenho que usar a regra do seno. Então, tomar muito cuidado, porque você percebe que o U, ele muda, dependendo da regra. Eu comecei avaliando o U como seno de raiz de x. E aí, quando eu fui derivar o seno, o U passou a ser o raiz de x, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. E é isso.